todos na paz do Senhor. Eu quero dizer para vocês que também estou muito alegre com Jesus, pelas bênçãos e maravilhas que Ele tem realizado na minha vida, na minha família, na vida de minha esposa, irmã Sueli, que está ali também, veio comigo. E estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para toda a igreja. Pastor Teixeira, quando me falou para eu estar trazendo a mensagem dessa noite, eu disse a ele que esse lugar aqui combina muito com ele, né? Porque todos nós, quando saímos de nossas casas e chegamos a este lugar aqui, nós saímos para ouvir o nosso pastor pregando. Eu, particularmente falando, gosto muito de ouvi-lo, né? Ministrando a palavra do Senhor, porque ele se expressa e se comporta bem, transmitindo a palavra para a igreja. Mas como ele está em uns dias de recuperação, né? A igreja entende, nós também entendemos, e eu estou aqui para trazer a palavra de Deus para todos vocês. Uma alegria em ver os pastores aqui no meu lado, toda a igreja aqui adorando o Senhor. Isso é muito bom e agradável. Eu quero ler um versículo da Bíblia que se encontra em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, no capítulo 4, o verso de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, o verso 12. Quatro e 12, nos diz assim a poderosa palavra de Deus: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu quero repetir mais uma vez esse versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Meus amados, todos que me ouvem nesta noite, o Pedro foi quem falou essas palavras. Ele diz que em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Pedro estava preso quando ele foi questionado sobre um milagre de um coxo na Porta Formosa. Quando aquele milagre foi feito, quando aquele coxo foi curado, diz a Bíblia, no capítulo 3 de Atos, que todos ficaram admirados, ficaram maravilhados, porque eles nunca haviam visto um homem com um poder, além de Jesus Cristo, de fazer um coxo ou um paralítico andar. E Pedro, cheio do Espírito Santo, chegando no templo, onde aquele homem jazia há muitos anos esmolando, ele, quando pede esmola a Pedro e João,
ele, cheio do Espírito Santo, pede para o homem olhar para ele. E quando o paralítico olha para Pedro, ele diz o seguinte: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. No mesmo instante, o paralítico levanta e anda, glorificando e louvando a Deus. Diante desse milagre, todos que estavam e que viram o milagre, vieram até Pedro e João, querendo adorá-los, maravilhados pelo milagre. Mas Pedro diz que aquele milagre não fora feito por eles, por Pedro e João. E Pedro começa a trazer uma mensagem sobre Jesus, que eles haviam crucificado, mas que Deus ressuscitara dos mortos após 3 dias. E começou a discorrer do Antigo Testamento, nos Salmos. Pedro, ousado, cheio da presença de Deus, não temeu as autoridades. Nessa mensagem, quase 5.000 homens se rendem à mensagem de Pedro. No capítulo 2, Pedro levanta também, cheio do Espírito Santo, e prega a palavra, e quase 3.000 almas se rendem diante da mensagem de Pedro. A diferença de Pedro para outros discípulos, ou para outros homens, é porque ele estava revestido do poder do Espírito Santo. E quando um homem ou uma mulher, escute isto aqui, quando um homem ou uma mulher é cheios do Espírito Santo, ele não é mais um homem normal, pastor Teixeira. Essa mulher ou esse homem passa a atingir um outro nível de experiências com Deus. Quando o Espírito Santo nos enche da presença de Deus, nós temos uma outra visão. Você vê as coisas com o olhar de Deus. Você conhece ou entende o mundo espiritual pelo Espírito Santo que habita em sua vida. Você não é mais um homem natural. Você não é mais um homem normal ou uma mulher normal, porque o Espírito Santo se apossou da sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tive um encontro com Jesus, eu tinha 6 anos de idade. O meu pai e minha mãe trouxe uma irmã do círculo de oração para pregar para nós. Eu tinha 6 anos de idade, quando aquela mulher chegou falando de Jesus para nós. 8 filhos. Dobramos os joelhos. Ela perguntou: vocês querem receber Jesus? Eu levantei minha mão com 6 anos e disse: eu quero receber Jesus como meu Salvador. Com 10 anos de idade eu participei da minha primeira vigília, numa igrejinha bem pobrezinha no Alto Alegre. Os banquinhos de madeira. A noite toda em vigília, em oração. Eu, meus pais, na igreja. Uma igreja simples, mas que havia muito presença de Deus. Os nossos encontros, nossas pregações, os louvores, a gente sentia Deus ali. A presença de Deus era forte naquela casa. Depois de mais alguns anos, Deus me batizou com o Espírito Santo.
O mesmo Espírito que encheu Pedro, o mesmo Espírito Santo que encheu João, encheu Tiago, encheu André, Judas não Iscariotes, o mesmo Espírito que veio sobre eles, ao meio-dia de domingo, em um congresso de jovens, com os meus 16 anos de idade, o Espírito Santo me capacitou para uma grande obra. Daquele dia para cá, eu não fui mais o mesmo Oséias. Eu fui diferente dos meus 8 ou 7 irmãos. Eu não lia mais a Bíblia como das outras vezes. Eu não louvava na igreja como das outras vezes. A minha vida mudou por completo. Eu sentia aquela chama e ainda sinto nesta noite a mesma chama que o Espírito Santo acendeu dentro de mim. Ainda sinto da mesma forma. O Espírito Santo, depois que entra no homem, ele não sai dele. Ele passa a ser templo e morada do Espírito Santo. E eu sei que Ele está comigo e também está com você. Ele pode te renovar nesta noite. Ele pode te encher de poder. Porque para vencer os dias maus, vencer o pecado, vencer o diabo, é preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, nós não temos poder. O poder vem dele, a glória vem dele, a autoridade vem dele, a unção vem dele. Foi por isso que Pedro abre a boca, cheio do Espírito Santo, diante das autoridades em Jerusalém, sumos sacerdotes. Todos os sacerdotes vieram perguntar a ele quem fez aquele milagre. Ele disse: não fui eu, foi o Jesus que vocês mataram. Aleluia. Não fomos nós, Pedro e João. E ele estava preso. Apanharam para parar a falar de Jesus, mas eles não pararam. Nós temos tanta liberdade de glorificar, de pregar, de falar de Jesus, e nos acovardamos. Eu estava meditando nessa palavra há mais de 20 dias, e eu pensando comigo, refletindo na presença de Deus e dizendo: Deus, como nós temos tempo, liberdade de pregar a Tua palavra. As ruas livres, famílias nos esperando, e Pedro preso. Ele prega com tanta ousadia, ele prega com tanta alegria, e diz para todos, aleluia, que o Jesus que eles mataram, o Jesus que eles crucificaram, que entregaram a Pilatos, vocês entregaram ele a Pilatos. Pilatos não queria matá-lo, mas vocês devolveram Jesus para ele. E ele entregou Jesus para as mãos de vocês. Pilatos deu Jesus para vocês, e vocês foram de acordo matá-lo e soltaram um ladrão, Barrabás. Foi essas palavras de Pedro. Pode ver nos versículos anteriores. E Pedro vem com essa palavra, cheio de Deus, e diz: em nenhum outro há salvação. Não tem sacerdote, não tem bispo, não tem principado. Escute,
Você que está me ouvindo nesta noite, até nas redes sociais, eu quero lhe afirmar nesta hora. Você pode conhecer o maior nome. Pode haver o nome mais famoso do planeta. Pode alguém ter morrido até apedrejado ou crucificado. Mas o único nome dado entre os homens, pelo quais devemos ser salvos, é o nome de Jesus. Pode alguém curar, pode alguém expulsar demônios, levantar paralíticos, mas Pedro diz: o meu nome não salva, o meu nome não cura, mas o nome dele salva, o nome dele cura, o nome dele perdoa, o nome dele liberta. Eu quero falar sobre alguns benefícios da salvação, rapidinho. O Senhor Jesus, ele entra em Jericó, no capítulo 19 de Lucas. E quando ele vai entrando em Jericó, a multidão afluíram a ele. Por onde Jesus passava, a multidão vinha ter com ele. Porque a fama de Jesus em Galileia, Nazaré e Jerusalém já estava muito grande. E por onde eles sabiam que Jesus ia passar, eles vinham para o caminho para ter o encontro com Jesus, para ver, ouvir suas palavras e ver os seus milagres. Escute bem, naquele momento que Jesus entra em Jericó, vem um homem rico chamado Zaqueu. É muito conhecida essa palavra de todos nós. Mas preste atenção, mais um detalhe. Aquele homem rico, chefe dos publicanos, rico, poderoso, muito conhecido em Jericó, diz a Bíblia que ele era de pequena estatura. Ele sobe em uma figueira brava para ver Jesus, porque a multidão era grande. Jesus veio entrando em Jericó, e quando ele se aproxima da figueira, ele disse: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Está escrito que Zaqueu desceu e recebeu Jesus gostoso. Aleluia. O que é, pastor Oséias, ou irmão Oséias? Receber Jesus gostoso. Sabe o que significa? Com enorme alegria. Porque a presença dele gera em nós alegria. Quantos de vocês eram tristes, frustrados, derrotados, e quando teve o encontro com Jesus, a sua vida mudou? Você hoje é alegre? Era depressivo, ansioso, sofria pânico, e Jesus foi lá nas tuas emoções, nos teus sentimentos, derramou um bálsamo de Gileade lá na tua alma, e você hoje é alegre. E se você ainda sofre de alguns resquícios nas emoções, Deus vai curar você hoje.
O Jesus que me trouxe aqui e que está me usando, é Ele que conhece a tua alma e vai te usar. Ele vai te encher da presença e da alegria do Espírito Santo. Você crê aí? Levanta a sua mão e diz glória a Jesus. Ei, Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Eu acho bom falar isso. Aleluia. Falar de Jesus e da palavra, né, pastores? É coisa linda, maravilhosa. Escute, ele recebe Jesus e leva ele para a casa dele. Quando Jesus entra, no verso 8, na casa de Zaqueu, todos que estavam ali disseram: mas ele é pecador, esse cara é errado. Como pode Jesus, o profeta, o mestre dos mestres, entrar na casa desse homem? Zaqueu ouve a conversa, chega para Jesus e disse: mestre, eu quero dar metade da minha riqueza para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu quero restituí-lo 4 vezes. Jesus olha para Zaqueu, para aquela multidão, e disse: a salvação entrou nesta casa, pois esse também é filho de Abraão. Você sabe o que significa ou trazer um título, filho de Abraão? Talvez vocês nunca pararam para meditar sobre isso. Receber um título, filho de Abraão. Abraão, pai de Isaque. A promessa que Deus fizera a Abraão veio sobre Isaque, filho de Abraão. E a promessa de Deus a Abraão para Isaque veio para Jacó. E a bênção que estava sobre Jacó veio sobre os 12 filhos dele. Aí Jesus chega em Jericó e disse que Zaqueu, ei, preste atenção, errado, pecador, também era filho de Abraão. Por que Jesus ousa falar isto para os mestres? Para Zaqueu? É porque Deus havia falado para Abraão, lá no Antigo Testamento, aproximadamente mais de 2000 anos atrás, até Jesus, e disse que todas as famílias da terra seriam benditas do filho dele. Aleluia. Não era só o povo descendentes de Abraão que seriam benditos, mas sim todas as famílias da terra. Então a família de Zaqueu também fazia parte da bênção de Isaque. E ser herdeiro da bênção de Isaque é ser irmão de Jesus, é passar a ser filho de Deus. Fora isso que Jesus quis falar para aquele público naquele dia, que Zaqueu também era filho de Abraão e que a salvação havia entrado em sua casa. A partir daquele momento, toda a família de Zaqueu, suponho eu, se entrega, aceita, segue também os mesmos passos de Jesus. A salvação gera alegria.
A salvação traz alegria. Vamos ver no Salmo 51, o verso de número 12. Tem alguém na mídia ali para a gente? Muito bem. Olha o que Davi diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quem é salvo nesta noite? Levanta a mão. Eu não entendo muitas vezes quando eu ouço alguém dizer que está triste, ou que não é uma pessoa realizada. Porque todos que aceitam a salvação vivem em um nível elevado de alegria. Ainda há algumas pessoas que vêm adorar, mas passa a reunião toda sem dar um glória, sem dar um aleluia. E Deus é rei, Deus é digno de eu me expressar diante dele com alegria. E ninguém glorifica triste. Não, pastores, ninguém adora triste. É por isso que Davi disse: ei Deus, eu preciso ser restaurado, eu preciso receber a alegria da tua salvação, aquela que eu sentia antes. Aquela alegria que eu tive antes de sentar no trono, antes de eu pecar contra ti, eu tinha uma alegria, eu compunha muitos cânticos. Eu quero que aquela alegria volte para mim. E se você chegou nesta noite, nessa situação, peça a Deus como Davi pediu: Deus, eu quero sentir, eu quero voltar a sentir aquela alegria que eu ganhava almas, evangelizava, pregava com ousadia. Eu era um profeta teu, era um pregador teu, era uma pregadora tua, mas hoje não tenho mais forças. E eu quero lhe dizer nesta noite: Deus está restituindo a alegria da salvação desta noite. Aramando como navassai. Ele é perito nisto. Aleluia. Só Ele sabe fazer isto em nós, nas nossas vidas. Só Ele alegra, só Ele santifica, só Ele restaura, só Ele liberta. Você está aqui adorando o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei eterno, Rei da glória, Rei criador, Rei poderoso, o mais famoso da história e da eternidade. É Ele. E você está aqui por Ele, por causa dEle e para Ele. Aleluia! A alegria é um benefício da salvação. O segundo benefício da salvação é a justificação. Aleluia. Paulo escrevendo a sua carta à igreja em Roma, no capítulo 5, verso 1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é em outro nome.
O que é a justificação? Porque todos nós nascemos já condenados. Uma grande sentença de pecado sobre nós. Aí Jesus veio. O nome veio. Salvação só nele. Eu não merecia, eu não tinha nada para oferecer a Deus. Se a salvação não vem dele, pastores, obreiros, vocês que me ouvem, se a salvação não vem dele, não fosse a iniciativa dele, o mundo já teria entrado em colapso moral, espiritual. O que ainda mantém o mundo na sua moral é a igreja, é nós. Se não fosse a igreja, o mundo já teria sido destruído. Porque a missão do diabo, arqui-inimigo de Deus, é roubar a sua alma, é matar os teus sonhos, é destruir tua fé. Aí Jesus veio, sem eu merecer nada, sem ter nada para ofertar a Deus pelo resgate de minha vida. Aramando como nagavassai. Aí ele apresenta Jesus Cristo. Aleluia. E a missão dele era única e exclusiva: inocentar o condenado. Porque a justificação é o ato de inocentar alguém condenado. E o sacrifício dele, preste atenção, você não pode sair hoje daqui sem entender essa palavra. E se você ainda não teve um encontro com Jesus, faça a decisão hoje. Não adie a salvação. Não deixe para depois de amanhã. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu estava, pastor Teixeira, numa igreja. Eu já fui pastor de 9 igrejas em Fortaleza, com minha esposa Sueli. E é muito gostoso, viu? Da Bela Vista. É só Bela Vista. Desde que nasci. E diz o que aconteceu. Estava na Maraponga. E eu discipulava as famílias. Noutra igreja tinha 50 pessoas para discipular os novos convertidos. E na Maraponga eu tinha mais uns 30 que me ajudava discipulando. Eu tinha uns núcleos só de novos convertidos. E teve uma noite que uma família disse para mim: eu quero ouvir a palavra, mas não quero ser crente. Eu disse: tudo bem, muito bom. Só em você ouvir a palavra, para mim, tá show. Eu fiquei dando a palavra. Quando foi uma noite de domingo, a igreja lotada. Ministrei a palavra, preguei naquela noite, foi bênção demais, alegria grande na igreja. Esqueci de fazer o convite. Quem quer entregar a vida para Jesus? Esqueci. Dei as bênçãos, cumprimentei todo mundo. Quando olhei para trás, tinha uma família me esperando. Olha só. Pastor, às vezes eu vim ser crente hoje. Poxa vida, e agora? Sabe o que eu fiz? Ao invés de eu ter orado logo pela família, eu disse: deixa para outro domingo. Olha só. Jesus me lava com teu sangue. Escute bem. Eu disse,
Quando eu cheguei em casa, falei para minha esposa, Sueli, tu não sabe o que aconteceu. Eu tenho que orar hoje para essa família não morrer ninguém. Não morrer. Eu orei, Jesus, segura eles até o próximo domingo, Jesus, porque eles precisam se encontrar contigo. Igreja, eu fiquei a semana ansioso, preocupado com aquela família, para eles não se perder ou deixar de ir no próximo culto, mas no próximo domingo. E eu esperando eles entrarem. Deu meia hora que o culto começou e nada. E meu coração a mil. Jesus, traz eles. Eu quero eles hoje à noite. Com uns 40 minutos depois do culto começar, eles entram. Aí eu relaxei. Disse, agora sim. Agora deu certo. Aí ministrei mais uma noite. Aquela noite vieram várias pessoas para Jesus. Aí eles saíram satisfeitos, salvos, na pessoa de Jesus Cristo. E o meu tempo terminou, só falta 1 minuto. Eu peço para você ficar de pé, esse minuto. Fica de pé, rapidinho, com permissão do nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. Deus está conosco, igreja. Aleluia. A presença dele é real aqui. O Espírito Santo falou com você. A palavra de Deus é essa. Não há salvação em outro. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual você confesse que Ele é teu Salvador. Não esqueçam, a salvação traz alegria, traz justificação e traz paz. Você era inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. E não a dou como o mundo a dá. Aleluia. A paz que você tem hoje, essa vida que você tem hoje, pastor, muitas lutas, tribulações, a minha família está um problema. Não temas, Jesus te deu a paz, e você vai promover esta paz na tua casa, na tua vida. Não saia hoje daqui em guerras. A paz Deus plantou dentro de você, e essa paz veio por meio de Jesus Cristo. Alguém nesta noite que queira entregar sua vida para Jesus, receber Jesus como fez Zaqueu. Você pode levantar sua mão ou sair do teu lugar. Não adie o dia, não deixe para amanhã. Decida hoje, venha hoje. O dia da salvação é hoje, é agora, não é amanhã ou depois. Ele te trouxe hoje aqui porque tinha essa palavra para a sua vida. Tem alguém para Jesus? Aleluia. Feche os olhos por mais 1 minuto. Pai, muito obrigado por mais essa noite que foi entregue a sua mensagem. Não somos nós que convencemos os homens, é o teu Espírito Santo. Abençoa, Deus, o teu povo neste lugar. Deus, traz a alegria, Senhor. Traz a paz nesta noite, para vidas neste lugar, Senhor. Promove o teu poder agora, Senhor. Libera a tua unção agora, Deus,
sobre este povo, unção de cura, unção de libertação, unção de maravilhas. Pai, libera essa unção e opera maiores obras desta casa. Usa as nossas vidas, usa o teu pastor, Senhor, o teu servo, pastor Teixeira, os demais pastores. Libera unção de ousadia, uma unção de autoridade. Pai, nos habilita para obras maiores e mostra para a tua igreja, Senhor, que o Senhor está nesta casa, que a tua presença é real aqui, Senhor, e que o Senhor tem obras grandes para fazer neste lugar. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Deus, Aleluia. e creio na resposta, em o nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.